Olá, Daniel. Boa tarde, amigos do NT Sul. É isso mesmo. Em todo o Brasil, o afastamento do trabalho motivado por problemas, por transtornos mentais, é bastante grande. Esse número é muito significativo e, até por isso, esse tema merece uma atenção especial. E a gente vai falar mais sobre isso. Nós vamos conversar a partir de agora com a psicóloga especializada em recursos humanos, a Dailana Souza, ela que atua na região através do SESI, esteve em Cachoeira do Sul ministrando palestra aqui no Cacisque Meio-Dia e conversa com a gente a partir de agora. Boa tarde, Dailana, bem-vinda, muito obrigada por esse tempinho com a gente. Boa tarde, eu que agradeço o convite. Dailana, fala pra gente então essa questão de saúde mental, que é o teu tema principal nessas palestras, nessas abordagens, né? O efeito pós-pandêmico foi mais significativo, ampliou mais essa situação, essa condição? Com certeza, né? Na pandemia, as pessoas tiveram um pouco mais de tempo para poder olhar mais para si, né? Então, acabou ampliando um pouquinho essa condição do autoconhecimento, né? Então, talvez alguns transtornos, né? Algumas sensibilizações que estavam mais afloradas antes da pandemia acabaram aumentando durante, né? E o pós, a gente está vivendo esse novo normal, né? Então, existe ainda aquela sensação de insegurança, né? A gente fica meio... Qualquer onda de gripe ou de alguma doença, as pessoas já ficam um pouco mais inseguras. Tem outra questão das perdas, né? Tiveram muitos lutos, muitas reorganizações familiares, muitas pessoas perderam os seus empregos, muitas pessoas tiveram que se reorganizar profissionalmente, né? Muitos sonhos foram cortados, enfim. Então, após pandemia, esse novo normal que a gente chama, né? Ele está sendo bastante desafiador para a saúde mental, não só individual, mas também coletiva. É uma barreira, digamos assim, uma dificuldade para a questão de tratamento, de busca de ajuda, o fato das pessoas terem dificuldade em reconhecer que tem algum tipo de problema ou de transtorno mental? Com certeza, né? Não só essa dificuldade de se olhar, né? Mas também a dificuldade de expor, que a gente chama do preconceito, né? Que é a psicofobia. Né? A gente percebe que isso é uma das questões que mais prejudicam a busca, né? Para uma ajuda, né? No sentido de que psicologia é coisa para louco, que saúde mental é coisa de louco. Né? Então fica com esse medo, com esse estigma, né, de se melhorar, né, ou às vezes está realmente num sofrimento grande, né, mas vai levando. Então o desconhecimento e o preconceito são grandes barreiras para que as pessoas busquem ajuda profissional nesse caso. Bom, a pessoa que nos assiste neste momento deve estar se perguntando a partir de que momento eu devo suspeitar ou que tipo de sintoma pode indicar que eu esteja com algum tipo de problema nessa questão psicológica no ambiente de trabalho. O que a gente pode dizer sobre isso? Dentro do ambiente de trabalho, né, a gente pode ter alguns sinais de alerta, né? Atrasos e faltas no trabalho podem sinalizar algum tipo de prejuízo para a saúde mental, né? Aquela dificuldade de sair de casa, né? Espero para me atrasar no trabalho, né? Isso é uma mudança. Então, antes eu não era assim e acabei ficando, né? Faltas recorrentes, muitos adoecimentos, né? Então, eu posso tanto cuidar isso para mim, mas quanto os líderes também dessa pessoa, né? Então, o meu liderado, ele era tão pontual. A partir de uns 3 meses atrás, ele vem se atrasando, vem colocando muitos atestados, né? Conflitos também no ambiente de trabalho. Não consigo mais receber ordens ou não consigo mais ter a minha opinião contradita, né? Então, esses conflitos aumentando também podem ser um sinal de adoecimento mental. Outra questão, falta de comprometimento, né? Não consigo mais me envolver nas coisas extra-trabalho, né? Fazia, às vezes, parte de alguma comissão, agora não consigo mais. Troco muito de trabalho, não estou satisfeito, né? Então, esse adoecimento, ele pode aparecer assim, né? Mas é interessante a gente olhar um pouco antes disso, né? Olhar para mim como um indivíduo, não só como trabalhador, né? Então, tá olhando assim sobre as minhas emoções, né? O que eu senti hoje, né? Quais as emoções que apareceram em mim? Mais
emoções positivas, mais emoções desconfortáveis, né? Ai, há quanto tempo que eu tenho sentido isso? Eu sinto mais emoções desconfortáveis ao longo da minha semana ou não? Então, é bom a gente ir olhando antes do trabalho até, né? Para que se estiver acontecendo alguma coisa, a gente já conseguir prevenir antes. E até que ponto a empresa tem responsabilidade em todo esse contexto? A empresa ela tem total responsabilidade, né, na criação do seu ambiente de trabalho. Né? A gente sabe que existem algumas coisas que a gente faz no ambiente como trabalhador que não é exatamente aquilo que a gente gostaria de fazer, mas que fazem parte da organização. Então, a empresa, né, ela precisa tornar essas atividades o mais saudável possível, o ambiente o mais saudável possível. Né? Eu preciso estar falando sobre saúde mental, eu preciso estar falando sobre bem-estar com os meus funcionários. Né? Eu preciso treinar as minhas lideranças para que elas saibam acolher as pessoas, né, em alguma situação mais psicossocial vulnerável, enfim, né? Então a empresa ela precisa para isso, porque pessoas felizes elas produzem bem, né? E toda empresa quer uma produtividade, ela quer que o seu produto tenha qualidade, e para que meu produto tenha qualidade, meu funcionário ele precisa estar trabalhando num ambiente saudável, né? Não só fisicamente, com os EPIs, com o controle de acidentes, né? Mas também saudável mentalmente, para que ele consiga produzir, dar ideias boas, para que ele consiga se relacionar bem com os seus colegas. Uma outra pergunta que eu te faço. Para quem nos assiste, de repente, se identificou com algum desses sintomas que tu mencionou aí, lá no início principalmente, não quer dizer que a pessoa esteja com algum transtorno mental, até porque isso tem que ser algo bem recorrente, né? De repente, a pessoa não está feliz no seu trabalho, não gosta do que faz e pode ter esse mesmo sintoma. Então, tem que saber diferenciar, né? Perfeitamente, né? O transtorno, ele precisa ter, né, um diagnóstico, e esse diagnóstico ele é feito apenas por profissionais de saúde, psicólogo ou médico, né, especializado em saúde mental, tá? Então o transtorno ele precisa realmente ele ter essa intensidade de sintomas. Então esses sintomas são muito fortes, eles acontecem na maioria dos dias, né? Então ele tem um período longo e ele também tem um prejuízo para a sua rotina. Então, tem que ter esses 3 critérios, né? A gente precisa tomar muito cuidado quando a gente fala sobre transtorno, quando a gente fala que a pessoa está estressada, que a pessoa está ansiosa, né? A gente precisa ter muito cuidado com isso, porque o transtorno, ele é uma doença mental e apenas um médico que pode diagnosticar ele, né? Mas a gente precisa cuidar também sobre as fragilidades da saúde mental, como tu mesma trouxe, né? Às vezes eu não estou feliz, então é uma emoção, né? Outra vez os meus objetivos não estão sendo alcançados. Então, isso pode gerar um prejuízo para a minha saúde mental, né? Então, o que eu posso fazer para isso, né? Criar hábitos de vida mais saudável, talvez dar uma olhadinha no mercado de trabalho, o que vai fazer mais sentido para mim nesse momento? Eu gostaria tanto de ser promovido, o que eu preciso fazer? Fazer um curso, né? Conversar mais com outras pessoas. Então, nem sempre essa insatisfação com o trabalho, ela é transtorno. Às vezes é uma insatisfação mesmo, né? E o que a gente pode fazer no dia a dia para, digamos assim, prevenir, né, possíveis problemas ou futuros problemas? Sempre ficar de olho, né? Ficar de olho no que a gente sente, no que a gente pensa, principalmente, né? Ser bastante sincero com as pessoas que estão à nossa volta, né? Então, no sentido de que o que me deixa feliz e o que não me deixa feliz, né? Além de dar esse retorno que a gente precisa, também vai fortalecer as minhas relações, ter uma vida saudável, com uma boa alimentação, na medida do possível, né? Controlar bastante, assim, o nosso ritmo de trabalho, né? Porque a gente não fique muito cansado, colocar uma atividade física no meio, que a gente sabe que é bastante importante, né? Se possível, quem tem a condição, procurar um profissional de saúde mental, fazer uma terapia, né, no sentido de autodesenvolvimento, de crescimento, de aperfeiçoamento, né? Ler livros, aquilo que vai te desenvolver, né? Tá sempre mantendo a tua mente ativa, né? E se conhecendo. Isso que eu acredito que vai nos ajudar um pouquinho mais nas dificuldades do dia a dia. De tudo isso que tu falou, eu resumi em 2 situações. A questão é se olhar no espelho, se ver, né? E se cuidar. E se cuidar, exatamente. Cuidando da gente, a gente consegue cuidar do outro, a gente consegue cuidar do mundo, né? Então, os pequenos gestos que a gente faz com a gente, né? Ele vai crescendo. Então, a gente diz que a gente nunca pode mudar o outro, mas a gente pode mudar a si. E isso
traz de volta para a gente, né? Então, o autocuidado é a principal fonte aí de saúde mental. Dailana, muito obrigado por tua participação conosco, por essas dicas e esclarecimentos também. Eu acredito que para o telespectador foram muito úteis. Eu que agradeço a oportunidade de poder falar sobre isso, né? Eu acho que são essas oportunidades da gente falar sobre saúde mental é que vai trazer a saúde mental mais perto das pessoas, né? E entender, assim, que a saúde mental ela não é só para os profissionais de saúde mental. A saúde mental, ela tá com a gente desde o momento que a gente acorda até o momento que a gente vai dormir. Então, a gente pensar, né? Como que tá a minha saúde mental? Acho que isso que esses momentos propiciam, né? Aproximar um pouquinho o tema das pessoas. Dado o recado, então. Obrigada mais uma vez. Daniel, dado o recado, né? Volto contigo no estúdio.